Olá, amigos. Então, estamos agora na reta final, né? São apenas mais 2 vídeos e eu gostaria então de elencar aqui as qualidades, né, e defeitos de cada um dos temperamentos. E no último vídeo dar o exemplo aí das figuras bíblicas e os seus temperamentos. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de completar uma coisa que ficou faltando no último vídeo. E ela diz assim: concluímos então que, com relação à duração das marcas deixadas por um estímulo emocional, os coléricos e os melancólicos guardam por mais tempo essas impressões. Então nós já sabemos que coléricos e melancólicos guardam as impressões deixadas por uma emoção por mais tempo. Nunca esquecem, sempre estão com aquela ferida em aberto. O diferencial que o melancólico fica preso a experiências do passado e o colérico não gosta de se repetir. Prefere assumir novas tarefas, tendo um olhar para o futuro. Por outro lado, os sanguíneos e os fleumáticos dificilmente carregarão consigo essas lembranças emocionais, sendo pouco provável reviverem tais sensações. Vivem mais do presente, sendo que o sanguíneo é mais sensível às impressões imediatas, que são seguidas rapidamente, o oposto do fleumático. Então, o sanguíneo e o fleumático, como a gente já sabe, eles não guardam esses rancores, né, essas mágoas. Eles não revivem sentimentos e emoções por muito tempo. O sanguíneo, sim, ele cai imediatamente, né, ele segue aquela emoção imediatamente, e o fleumático não. Ele dificilmente é estimulado por uma emoção externa. E então agora nós vamos definir aí quais são as qualidades de cada um desses temperamentos. Então, no caso dos fleumáticos, para lembrar, nós temos aí uma pessoa que ela é muito introspectiva e ela não reage emocionalmente de forma muito exacerbada e também não fica guardando lembranças e mágoas e rancores ou coisas por muito tempo. Ela se concentra muito em si. Ela basicamente é o seguinte: são pessoas calculistas, temerosas, indecisos, contemplativo, né? São pessoas que contemplam muito as coisas, né? Elas gostam de planejar, muito observadoras, né? Desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Então, geralmente, o fleumático tem essas características, né? Mas eles podem, com essas características, desenvolver coisas muito importantes. São tranquilos, né? Calmo, responsável, eficiente no trabalho que ele faz, que ele executa, muito concentrado. Ele é pouco você tira a atenção de um fleumático. Conservador, prático, são líderes muito bons, diplomáticos e bem-humorados. E aí você tem aqui algumas profissões que podem ser muito bem desenvolvidas por fleumáticos. Diplomatas, professores, técnicos administrativos, tradutores, né? Então você tem uma pessoa que ela se distrai muito dificilmente, é muito concentrada, muito compenetrada, muito detalhista. Então o fleumático tem um monte de aspectos de coisas que ela pode fazer. Ela consegue, sei lá, ser um excelente cirurgião, que ela consegue lembrar de detalhes, muito perfeccionista. Quase a mesma coisa com o melancólico. Veja só, o melancólico, ele é habilidoso, minucioso, sensível,
perfeccionista, idealista, leal, dedicado e também, né, egoísta, muito preso em si, porque a pessoa que fica muito preocupada com uma ofensa que você fez a ela há 10 anos atrás, e aí você às vezes nem sabe que você ofendeu aquela pessoa, e ela diz assim, eu lembro quando você me magoou, tem 8 anos, 10 anos, e a pessoa guarda aquilo ali, é uma característica muito melancólica, né? E o melancólico, ele geralmente está um pouco mal-humorado, é um pessimista nato, ele não vê muita esperança na coisa, teórico, né? São pessoas que podem ser teóricos, que conseguem catar todos os detalhes de situações e ser analítico e fazer teorias a respeito. Às vezes ele é confuso, antissocial, crítico, vingativo. Vingativo porque ele leva aquele aspecto da lembrança, né? Ele fica se remoendo ali e às vezes ele acaba sendo vingativo. E por muitas vezes inflexível. E aí você vai ter agora o colérico e o sanguíneo. O colérico, ele é muito orgulhoso. Orgulhoso, irascível, óbvio, né? Sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Sou eu. Ai, ai. Mas eu já me controlei muito com isso, entendeu? Enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, audacioso, enfim, um líder muito bom, assim, muito apto para ser líder. Geralmente são produtores, consultores, líderes. Então, o colérico, ele tem muito isso, deve ser muito bom, gente colérica em campos de batalha, em guerra, lutadores ou coisas assim, né? Então, você precisa usar das suas qualidades, né? Para você domar essa fera que é você. E o sanguíneo, né? Ele é comunicativo, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo, né? Também ele tem o problema de ser desanimado, porque assim ele não tem aquela força, aquela pujança que deveria ter. Pusilânime, né? Pusilanimidade, volúvel, já está na descrição, indisciplinado por causa dessa volúpita, dessa forma volúvel que ele tem, não é? Impulsivo, aquela coisa explosiva, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Então, basicamente, essas são as qualidades dos 4 temperamentos. Nós vamos também já partindo para o último vídeo e aí eu vou descrever 4 santos, alguns dos santos e seus temperamentos. Quem é, né, na Bíblia, quem é assim, sanguíneo, quem é colérico, né, quem é melancólico. Então, basicamente, você tem um quadro disso, tá bom? Até lá!